Olá, sou Edna Galvão, do projeto Quanto Bem Me Queres. Estou aqui para convidar a Heloísa Yoshida, nossa psicóloga clínica, terapeuta familiar, coach. Ela hoje vai falar sobre o trabalho, como prevenir, como saber, como perceber que as crianças estão com problemas e que precisam de ajuda terapêutica. Então, vou chamar a Heloísa. Gostaria que vocês depois entrassem no meu YouTube, porque lá ficam gravados todos esses vídeos. Quanto Bem Me Queres, Edna Galvão. Então, puxa. Aguardando a Heloísa. Vamos lá. Oi, Heloísa, boa tarde. Olá, Tudo olá, bom? tudo ótimo. Que bom, muito obrigada de novo pelo terceiro dia, nossa terceira live, nosso ciclo está fechando hoje, maravilhoso que foi. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Heloísa. Estou vendo que você está no espaço novo hoje, você está no consultório? Eu estou no consultório. Olha que maravilha, na Barra da Tijuca, né? Isso. Muito bem, muito bom, Heloísa. Então, Heloísa, eu queria dizer, antes de você começar, que eu acho que a sua profissão, psicóloga, a profissão dos advogados, né? Quer dizer, os profissionais de direito de família e os psicólogos, assistentes sociais, todos eles são de uma importância ímpar para o nosso campo do conhecimento, para falar sobre alienação parental, guarda compartilhada, paternidade contemporânea, todas essas questões que a gente que nos move, né? que nos movimenta, que fazem parte da nossa essência. Heloísa, você sumiu, o que houve? Caiu a ligação aí, a conexão? Então, vamos aguardar a Heloísa voltar. Enquanto isso, eu vou dizendo sobre as nossas lives que estão no YouTube. Tem live de todo assunto, correlato a esse tema da alienação parental, com vários profissionais competentes, advogados de família da área de família, psicólogos clínicos, terapeutas de família, né? Vários profissionais que estão sempre prestigiando aqui, prestigiando as nossas lives. E semana que vem a gente vai ter também uma outra advogada que, aliás, já fez lives conosco, e nós vamos falar sobre busca e apreensão de crianças, né? Quando acontece do judiciário mandar buscar a criança em determinado endereço, não foi encontrado, esse tipo de coisa. A advogada Flávia Arruda que vai falar sobre isso semana que vem. E a gente tem, assim, uma série já de lives já agendadas para colocar vocês sempre dentro do assunto, né? Vamos lá, Heloísa. O que aconteceu? Ela está pedindo novamente. Agora vamos lá. Ela agora vai entrar. É porque hoje ela está no consultório dela. Oi, Heloísa, houve algum problema com a conexão? Eu acho que é a conexão. Agora estamos aqui. Tá bom. Então tá. Então agora é sua vez de se apresentar novamente e de começar a falar sobre o assunto que a gente veio conversar hoje, né? Você sabe que eu me encantei muito quando eu vi você falando sobre isso que você vai conversar hoje, sobre o desenho das crianças, como é que você percebe, né, que a criança está precisando de uma terapia e tal. Eu achei tão interessante e vou adorar, eu acho que todo mundo vai adorar ouvir você falar. Pode começar, por favor. Me apresentando, né? Eu sou Heloísa Yoshida, eu sou mestre em psicologia social, psicóloga, tenho graduação também em pedagogia, sou terapeuta de família e orientadora vocacional e de carreira. Uhum. Tenho 4 anos de experiência clínica com crianças, adolescentes e suas famílias. Um tempinho, né, Edna? Bastante. Muita experiência, muito conhecimento aí para passar para a gente.
E muitas conversas, e muitas narrativas, e muito sucesso para as famílias, para as crianças. Eu costumo dizer para os pais assim: eu estou aqui há 20, há 21, há 22, há 24 anos, e no final tudo dá certo. É verdade, tá vendo? Tudo dá certo. Então, dando continuidade, né, a essa sequência, né, série do ciclo de lives, né, Aham, homenageando as crianças, não é? sim. Na Semana das Crianças, hoje é Dia dos Professores, né? Hoje é dia dos mestres, é. E parabenizo os professores, né? Honro os professores, porque os professores, eles são, no meu modo de entender, a principal profissão, Ah, com porque certeza, com certeza. eles é que iniciam o processo de escolarização de todas as outras profissões, não é? Sim. É a bússola, é a nossa bússola. Exatamente. É. Então, estamos aqui para dar continuidade. Na terça-feira falamos sobre alienação parental, sobre a questão de desrespeito da criança, não é? Da necessidade de proteção, da necessidade dos pais estarem juntos nessa parceria, não é? Apesar do rompimento, da dissolução do casamento, não é? Da dissolução, da ocorrência do divórcio, né, conjugal, não pode haver em nenhum momento, precisamos evitar o máximo que se puder, o divórcio parental. Sim, claro. Então, é muito importante. As crianças, elas têm necessidades especiais e elas precisam ser atendidas nessas necessidades, não é? Mantendo a dignidade delas, o lugar delas de ter uma vida saudável, um ambiente familiar saudável. E ontem falamos sobre o abuso sexual intrafamiliar, dentro de casa, Sim. onde nós conversamos e também convocamos os pais a ficarem atentos a essa questão e observar a criança 24 horas por dia. Observar os relacionamentos, o modo como a criança reage e se relaciona com determinados atores sociais, com todos, com treinador, com professor de natação, com professor de tênis, com a babá. Observar o tipo de vínculo que a criança estabelece com todas essas pessoas. As reações que elas têm, né? Os sinais que apresentam. Porque o comportamento humano é que os pais precisam estar atentos ao comportamento. Eu gosto de dar palavras para os pais, sabe, de presente. Quando eu converso com pais, atendo os pais, eu dou para eles palavras de presente. Eu quero que vocês hoje levem essa palavra de presente. E a palavra comportamento é o que deve permear o olhar dos pais, educadores, cuidadores, professores, para observar o comportamento da criança, colocar a lupa no comportamento. Porque um comportamento hoje de birra, de agressividade, pode não estar ocorrendo há uma semana atrás, há um mês atrás. Então, diante dessa mudança brusca de comportamento, os pais precisam fazer uma interrogação. O que pode estar levando meu filho a se comportar dessa forma? Eu sei que o dia a dia das mães, não é? Dos pais e cuidadores é muito corrido, porque a agenda da criança hoje, a rotina, é muito grande, né? Tem muita coisa. Então é como se os cuidadores, os pais, entrassem num automático e não vê algo que é muito simples, entende? Então, observar o comportamento da criança é importantíssimo.
Sim. Então, hoje a nossa temática aqui é uma temática que eu estou imersa já há 24 anos, né? Verdade. Então, eu trabalho, sou uma psicóloga que trabalho em interação com a escola, com a educação, faço uma interface com a educação, capacito professores também, né, para ajudarem seus alunos a desenvolverem competências socioemocionais, a mudarem os seus comportamentos, né? Que hoje o MEC, através da BNCC, da Base Nacional Curricular, definiu que o currículo escolar, os alunos vão precisar aprender empatia, respeito, autorresponsabilização, para viver em sociedade, porque o objetivo do MEC é que, ao término do segundo grau, os alunos tenham capacidade de definir um projeto de vida e carreira, levando em consideração essas habilidades socioemocionais de interrelacionamento. Então, o comportamento é importantíssimo. Então, vamos falar sobre os sinais, né? Os sinais que nos indicam que uma criança está precisando de uma terapia, de um acompanhamento, ou mesmo os pais passarem por um programa comportamental para que os pais façam isso em casa. Sim, sim, claro. Eu recebo muitos pais, porque eu prefiro trabalhar com os pais e que os pais façam o trabalho em casa, digamos, 18 horas por dia, é mais efetivo. Eu realmente só trago para o consultório, eu só recebo uma criança em psicoterapia em casos em que seja realmente necessários para a criança e não seja uma em decorrência de alguma alteração do ambiente familiar, entendeu? Entendi. Então, observar os sinais que revelam, né, de que algo não está indo muito bem é muito importante. Vamos falar o seguinte, vamos começar pelo desenvolvimento de um bebê, né? Porque o desenvolvimento humano começa lá no bebezinho, não é? Sim. Então, para os pais também que nos assistem, que têm crianças pequenas, é importante observar já, ler esse bebê, como eu falo. É importante ler esse bebê. Como é esse bebê? Ele sorri, ele faz barulhinho, ele se movimenta, ele olha no olho, como é que está esse bebê? Ele encara, né? Porque os pais precisam olhar as diferenças, o que não vai indo bem. Porque, na realidade, os pais, Edna, eles têm um estranhamento, mas eles não acreditam neles mesmos. Eles percebem, nós já tivemos filhos, né? E a nossa intuição, né? A intuição dos pais é muito sábia, né? Os pais são especialistas nos seus filhos. Sim. Porque no início eles sentem um pouco, porque cada criança é uma, né? Inclusive, se forem gêmeos, eles serão diferentes. As subjetividades que vão se formando vão ser diferentes para cada um, da individualidade de cada um. Então, o pai, a mãe vai estranhar, porque o determinado bebê faz assim e o outro não faz, age diferente, né? Mesmo sendo idênticos, aparentemente, né? Então, é um aprendizado que o bebê faz com os cuidados que recebe e um aprendizado dos pais que cuidam desse bebê. É um aprendizado, é uma troca, é uma via de mão dupla, né? O bebê, ele demonstra, assim, que algo não vai bem, porque o bebê, ele tem uma relação intrínseca com o corpo dele, né? As experiências psíquicas, né, do bebê passam pelo corpo,
não é? Então, a mãe vai precisar olhar a questão da alimentação, como é a alimentação, como é o sono, como é que o bebê fala. Então, isso tudo mostra o desenvolvimento. Um pouquinho depois, é para estranhar uma criança que não faz contato visual, não é? Uma criança, um bebezinho que não faz, uma criança de 7 meses, 8 meses ali, não olha, não é? Uma criança também que não aceita, reage assim, intempestivamente com, com o toque. Com o toque. Então, isso tudo são indícios de que algo não está indo bem no desenvolvimento emocional da criança já ainda bebê. Sim. Então, essa capacidade que nós temos de afeto, de necessidade de afeto, é um sinal de saúde emocional. Sim. E um bebê que evita esse afeto, ele está tendo alguma dificuldade nessa esfera, tá? Heloísa, então, eu não sei se você recebeu um WhatsApp muito interessante. Eu acho que você recebeu de bebês que a gente faz carinho, a gente afaga, a gente beija, a gente abraça. E quando a mãe deita no colo dessa criança, ela faz a mesma coisa. Você recebeu isso? Não, manda para mim. Muito, muito lindo. Vários bebês, várias crianças. Quando o pai deita no colo dele ou dela, ou a mãe, eles imediatamente abraçam e beijam, beijo, que gracinha, uma gracinha. Vou mandar para você. Então, são esses aspectos, né? Então, a criança, ela vai seguindo, né? Ela vai... depois tem aquela fase da birra, não é? Os pais também, birra demais também não é normal, não é? Uma criança que rejeita tudo, que recusa tudo. Uma criança que é calada demais, que tem medo. Os medos trazem muitas famílias para o consultório, não é? Os pais me consultam muito, como é que está isso, como é que você vê essa situação, de que forma esse medo está, é um medo normal ou está um medo exagerado, não é? Então, uma criança que recusa, que faz birra, que cria um transtorno no ambiente familiar, é um indicador de que essa criança precisa de vir para a terapia. Ela e seus pais. Claro. Porque, na realidade, quando eu marco uma sessão de família, porque quando recebo, eu não recebo a criança sozinha. Eu recebo a mãe, o pai, a criança que está com determinado comportamento, que precisa mudar o comportamento, porque o trabalho de um psicólogo é ajudar a criança a mudar o seu comportamento para ela ficar feliz, funcionar melhor em sociedade, em casa, com os amigos, na escola. Então, eu digo que por exemplo, eu anoto na minha agenda, Adriano e família. Tá certo, é isso mesmo. Adriano é uma coisa sistêmica, né? Exatamente. Então, eu trago o Adriano em família, trago também os pais, os irmãos vêm. E na primeira sessão, eu faço uma sessão onde eu quero que os pais me mostrem a casa deles. E aí eu peço que o pai, a mãe e a criança desenhem, todos vão desenhar, participar desse desenho. O pai ou a mãe faz a planta da casa. Eu achei tão interessante, Heloísa, muito interessante esse trabalho. Parabéns. Não é? E aí as crianças vão preenchendo os ambientes.
E nesse movimento, né, porque eu trabalho numa abordagem sistêmica, narrativa, não é? Onde que a família vai colocando as suas questões, a criança nesse movimento depois, isso num primeiro momento, toda a família vai desenhando os espaços, o quarto de um, o quarto de outro, aí um outro fala, não, você esqueceu daquela planta, você esqueceu disso aqui, você esqueceu daquilo ali. E nessa situação, eu vejo a família interagindo na minha frente, no consultório, em cima de uma mesa desenhando. E tem mais. Você precisar fazer perguntas, né? Você já percebe ali a história familiar sem fazer muitas perguntas. Isso, e observando o comportamento de todos atuando, né? Porque aquela atuação naquela planta da casa, é como eles se interagem em casa, não é? Esse trabalho também tem raiz na psicopedagogia, né? Olha, essa dinâmica é uma dinâmica da terapia de família, terapia familiar, tá? Então, tem semelhanças com o trabalho do Jorge Visca, né? Porque o trabalho da psicopedagogia, eu também tenho especialização em psicopedagogia. Hoje eu não atendo mais como psicopedagoga, mas nos meus atendimentos eu uso ferramentas para, por exemplo, o que você aprendeu com o papai, não é? Aí a criança vai e faz um desenho, o que ela aprendeu com o pai. E com a mãe, o que você aprendeu? E desenhar as figuras de aprendizagem, não é? Então, é muito rico isso. E depois eu pergunto, onde a família gosta de ficar? Onde a família fica junto? Aí aparece, não, cada um no quarto. Você já vê, já percebe como é que é. Isso, aí a mãe vai e diz, não, cada um fica num lugar. Então, esse trabalho é muito interessante. Depois, num outro momento, eu vou atender a família toda novamente para nós formularmos um objetivo para o atendimento da criança. O que é que está acontecendo hoje com a criança na família que os pais querem ver transformado? Essa criança não está dormindo no quarto dele. Está dormindo no quarto dos pais. No caso de uma criança filha única, filho único, ou mesmo, às vezes, há casos de crianças de segundos filhos, terceiros, que em decorrência de alguma situação que aconteceu no pós-parto, por exemplo, uma icterícia. Eu tive um caso de um menino que ele dormia no quarto dos pais até 13 anos. Nossa! Parecia um príncipe, sabe aqueles príncipezinho lourinho com um Romeu, sabe um Romeu? Sim. Parecia um Romeuzinho. Mas por quê? Porque ele teve icterícia assim que nasceu. E os pais já tinham idade avançada, ficaram com muito medo. A dor de perder aquela criança, que não era uma dor real, mas que para eles, a icterícia, a criança precisar ficar na incubadeira, né, incubadora, não é isso? Criou esse medo nesses pais. E aí a escola me encaminha essa criança aos 13 anos, e nesse caso tem uma particularidade, a criança era totalmente sem autonomia, totalmente insegura. E eu um dia, atendendo numa sessão com esse menino, eu olhei para os joelhos dele, Edna, foi um impacto. Eu olhei assim, o joelho dele era um joelho de bebê. Como assim? Limpinho. Ficou no chão, né? Você vê como que detalhes, né? O terapeuta precisa estar atento a detalhes, não é? A
detalhes. E aí, eu, depois, numa outra sessão com o casal, eu fui conversar e trouxe essa cena do joelho. Aí a mãe me disse que ela ainda dava banho nele e esfregava o joelho. Meu Deus do céu. Isso ficou uma diferença muito grande para mim, porque eu tinha filhos da idade e o joelho deles não era... De jeito nenhum. Era limpo, mas não era um joelho de bebê. Sim. Ela passava creme, se ele caía, ela passava creme. Então, e também em relação a outros pré-adolescentes que eu atendi, o joelho também não era igual. Entende? Mas não é mesmo, né? Se era assim, tratado desse jeito. Exatamente, aí foi acontecendo, os pais foram sendo acolhidos e escutados e entenderam, porque na realidade, quando chega um momento desse, os pais precisam abrir mão dos seus medos para permitir que a criança ganhe autonomia, se autorresponsabilize pelas suas escolhas e seus sentimentos, não é? Então, isso é muito importante. E um outro caso também que eu tenho para falar, estou lembrando aqui, é de uma menina de 6 anos. A escola em abril me encaminhou porque a criança não estava aprendendo a ler, não estava acompanhando a turma. Então, essa criança veio, uma menina adorável, e também me estranhou um fato. A menina, com 6 anos e pouquinho, ela se vestia como eu me vestia na época de 6, 7 anos, tá? Uhum. Vestido de casinha de abelha. Lembra daqueles vestidinhos de casinha de abelha? Claro. Lacinho atrás, né? Lacinho atrás. Suas netas tão recentes, você deve se lembrar. Sim, claro. Mas existe um vestuário para cada faixa etária, não é? Sim, porque se cada época também. Para cada época, porque se você veste uma criança de uma forma muito infantilizada, ela vai se tornar uma criança diferente na escola. E isso vai interferir, porque ela vai ficar num conflito. Quem eu sou? Uma criança de 5 anos, de 4, ou uma menina grande que aprende a ler? Tinha um conflito ali, porque ela estava com aquele vestidinho. E mais, na sala de espera, eu via que a mãe, essa menina de 6 anos e meio, ficava muito no colo da mãe, do pai, agarrava, entende? Então, são esses comportamentos que os pais precisam estranhar, que não são coerentes com a faixa etária. Sim. Então, ela estava muito agarrada a esse pai, essa mãe, muito infantilizada, entendeu? Uhum. E ainda tinha uma conversa assim, meio de tati-bitate, porque, na realidade, a criança, ela atende o desejo dos pais. Se os pais querem ela infantil, ela vai ser infantil, não é? Então, eu pedi, sabe o que, Edna? Eu pedi as fotos do quarto. E aí a mãe me trouxe as fotos do quarto. O quarto era o quarto de bebê, cheio de ursinho. Uhum. Porque nessa conversa com os pais, eu estou coletando informações, né? Claro. Coletando informações para depois apresentar isso para os pais e levantar uma hipótese do porquê do comportamento da criança estar daquele jeito. Uhum. Então, uma criança que tem um quarto de bebê, não é? Uma cama que ainda sobe e desce, não é? Como que essa criança vai olhar para os objetos da aprendizagem, da leitura e da escrita e vai se interessar por esse mundo de uma criança da idade da razão, né? Como dizia Piaget, aos 7 anos, né? Verdade. Não tem como. Ela não vai ter interesse nenhum. Não vai ter. Então, entra em conflito. Então, o quê? Uma criança que tem medo de tudo, que está calada, que se recusa o tempo inteiro
a cooperar. Uma criança que não é cooperativa, ela está precisando, é um indício de que algo não está indo bem no desenvolvimento emocional dela. Uma criança que se recusa a comer, não é? Uma criança que se recusa a comer, uma criança que tem dificuldade de ir para a cama, que os pais precisam dormir, transtorna a vida até do casal. Então, é um outro ponto muito importante. Eu quero que pais e mães e cuidadores escutem essa minha fala, porque uma criança que dificulta o relacionamento de dos pais, se os pais não podem estar juntos a partir das 9 horas da noite, 9h30, assistir um filme, ir namorar, ir conversar, ir tomar um vinho, almoçar, e mesmo almoçar, não, jantar, e mesmo sair para encontrar os amigos, por conta dessa criança, é um indício de que algo não vai bem com essa criança. Ou pela própria criança mesmo, ou pela dinâmica que os pais implantaram, né? Eles implantaram desse jeito. E implantaram na criança. Porque eu costumo dizer que nós não fazemos faculdade para ser pai e mãe. Sim. Então, nós precisamos aprender. Se não, a vida é como uma estrada, tem sempre um retorno. Aquilo que não foi feito aos 3 anos de idade, aos 4, vamos precisar retornar aos 6, 7 anos para fazer aquilo que deveria de ter sido feito. Tá? É por isso que falam tanto, né, que a fase do engatinhar é importante, né? Todas as fases dos bebês, do crescimento, do desenvolvimento são importantes, senão vai haver uma regressão em determinado momento. Exatamente. Uma criança infantilizada também é um indício que está muito infantilizada, que chora o tempo inteiro, que só ganha as coisas no choro. Os pais precisam, eu quero colocar aqui, nesse caso aí de choro, os pais precisam começar a iniciar uma comunicação mais adulta com os filhos, entendeu? Uma comunicação, colocar as crianças para pensarem nos seus comportamentos. Uma comunicação para levar os pais a ajudar a criança a reconhecer que aquele comportamento não é correto. Os pais... Na verdade, a gente está precisando falar sobre uma escola de pais, não? Exatamente. Eu lembro quando eu tive a minha escola, que eu tive durante 15 anos, eu falei isso para você, eu tinha uma escola de pais onde eu dava palestras para os pais, para falar como observar os comportamentos, como dar limite para os filhos, que os filhos precisam de limite, né? Não podem ser soltos, eles se sentem seguros quando tem limite. Eu fazia muita palestra, de 15 em 15 dias eu fazia palestra. Muito interessante, é uma coisa que a gente pode pensar, voltar a fazer. Exatamente. Então, os pais precisam, e a mudança do comportamento dos filhos vai vir através da comunicação dos pais. Uma comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, uma comunicação reflexiva feita em momentos espontâneos. E mesmo diante, assim, quando a criança causa, né? Porque hoje se fala, está causando, né? Fazendo barulho, criando confusão, está causando, né? Quando a criança está causando, os pais precisam se abaixar, olhar para a criança e perguntar: o que está acontecendo? O que você está sentindo? Para que isso, Edna? Para que a criança inicie um processo de contato com as suas emoções. Para que a criança comece a saber que ela tem raiva,
que ela está triste, que ela está entediada e uma série de coisas. A criança... Explique por quê, né? Explique de que maneira ela está sentindo isso, seja através do desenho, como você falou, isso. ou verbalmente, né? Eu quero passar aqui para os pais e cuidadores uma dinâmicazinha que vai ajudar. Baixem na internet as emoções humanas. Uhum. Todas as emoções humanas. Deve ser umas 30, 32. Porque eu tenho no consultório, deixa eu até mostrar aqui. Eu trabalho com as crianças no consultório, é um kit de emoção, tá? Uhum. Um kit de emoções. Então, eu mostro para as crianças sentimentos de curiosidade, como você está se sentindo hoje, entediado, enciumado, culpado. E mas a criança escolhe o bonequinho ou você... A criança vai dizer, a criança que já lê, ela vai me dizer como ela está se sentindo naquele dia. Entendi. Mas você vai mostrando os bonequinhos para ela dizer... Eu entrego para a criança tá. E ela escolhe. O saquinho e ela me diz como ela está sentindo. Então, os pais podem imprimir, recortar as carinhas, porque vai vir com as carinhas, e colar e plastificar. E quando a criança estiver com alguma dificuldade, o que você está sentindo? Porque isso inicia um processo de educação das emoções. Sim. Educação das emoções. Porque a escola tradicional não ensina. Agora, com a BNCC, se está ensinando, mas as famílias precisam fazer isso. Fazer perguntas, o que você está sentindo? O que você está precisando de ajuda? Porque quando os pais fazem isso, eles tiram a criança daquela birra, né? Sim. Agora, Heloísa, se a criança disser que está sentindo determinada coisa e não houver validação por parte de quem perguntou, não vai adiantar nada. Não, vai se sentir completamente desamparada, né? Exatamente, isso que eu ia dizer agora. Então, é a comunicação. Essa conversa precisa ser autêntica e respeitosa, não julgar. Isso. Tá? E principalmente validar. Quer dizer o quê? Meu filho, você tem razão. Isso realmente foi uma coisa muito ruim de acontecer. Né? Isso acontece. Mas quem sabe vai melhorar. Validar o sentimento que ele está tendo naquele momento. E o que é que você gostaria que fosse? Perguntar para a criança como você gostaria de que fosse o seu amiguinho. O seu amiguinho brigou com você. O que é que você gostaria de falar para o seu amigo? Não é? Aí a criança vai falar para a mãe. Vai falar para a mãe e a mãe está ajudando os filhos, vão ajudar os filhos a se relacionar, a se posicionar. Eu não gostei disso. Eu quero que você da próxima vez faça isso. Entende? Então, é ajudar a criança a encontrar ela própria as suas soluções para os seus problemas. Tá? Então, infantilização e adultização também das crianças. Sim. É um fator que os pais também precisam ficar atentos. E, às vezes, essa adultização vem até porque os pais, na ânsia dessa capacitação antecipada, os pais têm uma criança de 8, 10 anos e já querem que ele tenha competências que se espera dele aos 30 anos. Porque eu escutei de um pai, de uma criança, de um menino de 12 anos, o pai me falou, Heloísa, ele precisa aprender isso, porque quando ele estiver na mesa de negociação... Aí esse pai está acelerado, entendeu? Aí eu fui trabalhar o comportamento do pai, entendeu? Que estava desviante, né? Não é? Para o pai com um menino de 10 anos. Fora da realidade, né?
Já escutei no calçadão também um pai dizer assim, o menino falou, eu quero tomar açaí. Pai, vamos parar no quiosque para tomar açaí? O pai falou, não, você precisa conter os seus desejos. Ah, meu Então, Deus. vamos aos desenhos, né? Aham. Por exemplo, em decorrência, quando os pais, também um outro comportamento que os pais precisam ficar atento é às doenças, aos sintomas psicossomáticos. Isso é importantíssimo. Isso é uma questão de saúde mental, o aparelho psíquico conectado com o aparelho, com o nosso corpo, não é? O nosso sistema é um sistema corpo-mente que está colado, tá? Então, quando uma criança tem muitos sintomas de enjoo, dor de cabeça, dor de abdominal, diarreia frequente, otites, os pais precisam olhar, digamos, tentar identificar o que aconteceu 15 dias, uma semana antes, 15 dias antes, um mês antes. Porque se um pai viaja, vai fazer uma viagem a trabalho e vai ficar 3 meses fora, essa criança pode vir a apresentar algum sintoma de ordem, uma disfunção psicossomática, entendeu? Entendi. Então, essa mãe precisa estar atenta, juntando tudo. E aí ela vai falar, tá com diarreia, tá com dor no abdômen, e aí a mãe vai falar, e aí, você quer falar com o papai hoje? Você está com saudade do papai? E o que é que você gostaria de falar para o papai? Essa mãe vai obter informações quando ela fizer essa conversa. E hoje em dia está tão mais simples, né? Por causa da internet, tem as videoconferências, tem o WhatsApp. Isso, exatamente. Né? Tem tanta facilidade hoje. Hoje não existe a necessidade de abandonar por motivo nenhum. Não há distância, não há tempo, não há nada. Porque a qualquer momento você entra e fala com seu filho se você quiser, não é? Exatamente. Então, ajudar a criança a perceber. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que talvez o seu cocô fica saindo muito toda hora, você fica fazendo cocô toda hora, porque o seu corpo está chorando a saudade do papai, ou outro sintoma. Sim, pode ser, não é? Claro. Você está pensando aí no papai, ficou triste, está com saudade do papai, então o seu corpo está chorando pela ausência do papai. Quando você faz isso, a criança já cedinho, ela vai juntar aquilo que eu sinto, os meus pensamentos, preocupações, sentimentos, medos, fazem meu corpo chorar. É muito interessante essa Não técnica. é? E aí a mãe pode pedir pro filho, desenha aqui para mim onde é que está doendo. Essa saudade do papai está doendo onde? No seu corpo. Não é lindo, Ed? Lindo, lindo, lindo demais esse seu trabalho, Heloísa, muito lindo. Agora, tem até também uma charge onde tem um homem e falta o coração dele, e aí o filho está na frente e ele pega o coração e bota no filho, né? Quer dizer, aquele espaço dele ele tirou para botar no filho. Então, assim, essa coisa de passar para o desenho o sentimento é muito legal, muito, muito. Não é? É. Aí a criança dá resultado, né? dá resultado, a criança entende. Eu fiz com uma criança na pandemia e essa menina também estava com sintomas psicossomáticos e eu conversei com ela fez o desenho, ela entendeu, eu falei para ela do aparelho, uma menina já de 12 anos, e aí eu trouxe para ela a imagem da caixa d'água, não é? Porque foi assim que o Freud pensou o aparelho psíquico, não é? Quando nós enchemos o nosso aparelho psíquico, a nossa caixa d'água mental, com muita preocupação no futuro, está no passado, e o que vai acontecer, e muito imediatismo e muita expectativa, vai lotar a nossa caixa d'água mental. E vai acontecer o quê?
como a caixa d'água vai transbordar e vai transbordar para o soma, né? Para o corpo. Para o corpo, é claro. Vai vir para o corpo através de sintomas físicos. Ansiedade, medo, insônia, tremedeira, taquicardia, depressão, um humor deprimido, resfriado, uma série de questões. Aí eu perguntei para ela, e agora que você já conhece que a sua cabeça manda todas as preocupações, porque ela estava preocupada com o Covid, entendeu? Essa menina de 12 anos. Ela estava preocupada, e aí eu coloquei, o Covid está lá fora, você está protegida, e aí conversamos, e a partir de agora, como é que você vai... Heloísa, a conexão está caindo demais. Está sendo interrompida a conexão. Sua conexão está ruim agora. Vê se melhorou. Melhorou. Então essa criança, eu falei, a partir de agora que você sabe que a nossa cabeça, a nossa mente funciona junto, é um combo, aí eu brinquei, porque o combo eles entendem, né? O vocabulário com criança também precisa ser um vocabulário atualizado, sempre atualizado. Sim. Então a nossa cabeça e a nossa mente e o nosso corpo é um combo, eles funcionam juntos. E o que é que você vai passar a fazer agora para o seu corpo não doer mais e não chorar mais? Positividade, ela. Olha, que legal. Eu vou querer positividade. Então, a criança, ela entende muito rapidamente, entendeu? Entende sim, Heloísa, entende sim. Mas, Heloísa, esse assunto é assim para muitas lives, porque é muito interessante. Isso. Vamos, então, chegando aos 45 minutos. Eu queria que você falasse do seu consultório mais uma vez. Eu acho que é um trabalho lindo que você faz. As pessoas precisam conhecer, vai ficar gravado no YouTube, bastante gente vai ver depois. Então, fala mais um pouquinho para a gente poder se despedir. Pois eu estou aqui à disposição para conversar, iniciarmos uma conversa sobre o desenvolvimento, é um consultório de família, o meu consultório é um consultório de irmãos, eu atendo também os irmãos, eu tenho um trabalho de fraternia, né? Fraternia, porque os irmãos me ajudam a dizer se está melhorando o atendimento. Como que está melhorando? Eu chamo sempre os irmãos para que os irmãos me digam no que ele ainda precisa mudar. No que o comportamento precisa mudar. Então, é um trabalho lindo. Então, eu estou aqui à disposição de pais, né, dos pais, que queiram conversar comigo sobre o comportamento de seus filhos. Né? Meu consultório é na Barra da Tijuca, não é? E eu estou na Barra, no Cita América, e quem desejar falar comigo, marcar uma conversa, eu estou no telefone 2493-0642. Então, muito bom, Heloísa, muito obrigada mais uma vez pelo nosso ciclo, que acabou com louvor, com os 3 lives maravilhosas. Obrigada pela sua disponibilidade, pela nossa troca de conhecimento. Obrigada às pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, tá? Vamos marcar mais para frente outros temas. Tá? Exatamente. Muito obrigada. Esse que é muito bom. Exatamente. Esse que as pessoas ficaram curiosas. Beijo grande, Heloísa. Beijo para você também. Muito obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.